Boa noite, pessoal. Já vi que tem bastante gente conectada aqui. Eu gostaria, primeiramente, de dar uma boa noite. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Felipe Genari, estou mais aqui, uma vez aqui com vocês para falar sobre um tema que é muito recorrente nas reuniões que eu faço com famílias, com estudantes, que é, né, devo fazer uma graduação ou devo fazer uma pós-graduação no exterior? Qual que é o melhor caminho para mim? Aonde que eu devo seguir? Então, a gente vai abordar muito sobre, né, as diferenças, benefícios de cada uma. E aí, né, a agenda aqui, eu devo falar por uns 25, 30 minutos no máximo, pessoal, e depois eu vou estar aberto aí para responder, né, as dúvidas de vocês. E eu vou seguir nessa ordem aqui desses temas, falar bem rapidinho daqui para fora. É importante entender, né, o que o mercado de trabalho busca hoje em dia dos profissionais e como fazer faculdade no exterior te ajuda com isso. Aí eu falo bastante sobre os processos seletivos. Aqui eu vou começar a falar bastante das diferenças de graduação, de pós-graduação, quanto custa cada uma, as possibilidades de bolsas, e depois eu abro para as perguntas. Tá? Para quem, né, também está começando a nos acompanhar agora, a gente tem, né, uma agenda bem repleta aí de diversos tipos de eventos. Então, na semana que vem, eu vou entrevistar a família Cernic, o Lucas e os pais dele vão estar aqui, vão contar um pouquinho sobre a experiência dele, né, na preparação aqui daqui para fora. Ele começou a se preparar no 9º ano e agora está no ano de candidatura. Depois a gente vai ter, né, no dia 14, uma entrevista com a Admission Officer de Carleton College. E vai ser uma entrevista bem legal, porque ela vai falar um pouquinho mais sobre o que significa estudar numa faculdade de artes liberais, né? Então, para quem está pensando aí, né, enfim, quer entender um pouco mais sobre esse estilo, esse modelo de ensino super legal. E a gente vai ter também, no dia 16, um webinar sobre o programa de candidatura daqui para fora, né, para os alunos que estão, né, quando estiverem no ano de candidatura. Mas aqui, né, iniciando, então, falando um pouquinho sobre a daqui para fora, para quem está começando a nos acompanhar agora, ainda não nos conhece tão bem, nós somos uma consultoria que, desde 2001, prepara os estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Ao longo desses anos, né, foram mais de 3 mil jovens fazer graduação nesses países. Inclusive, eu fui um deles, fui cliente daqui para fora lá em 2007. Estou aqui desde 2014, então tive o privilégio de acompanhar muitas famílias aí nessa jornada. Nesses anos, a daqui para fora já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros, então hoje a gente tem uma base de dados bem legal para fazer essas recomendações e nesses anos também desenvolvemos excelentes relacionamento com os admissions officers, né, das universidades no exterior. Hoje a nossa equipe tem, né, mais de 40 profissionais que fizeram graduação no exterior e alguns também que fizeram pós. Então, muito do conteúdo que a gente tem, né, que eu vou trazer aqui para vocês hoje, foi conversando, né, com essas pessoas que tiveram ambas as experiências e podem fazer uma comparação né, bem específica das duas possibilidades. E o nosso maior motivo de orgulho aqui na Daqui para Fora são os resultados que os nossos alunos, né, obtiveram ao longo dos anos. Aqui algumas das principais universidades em que já tivemos alunos aprovados. Hoje a gente atua, né, em 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E eu sempre gosto de explicar que nós não temos nenhum tipo de convênio ou relação comercial com as universidades. Então, o nosso foco é ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos possíveis, enviarem as melhores candidaturas para as faculdades que melhor combinem com vocês. Né? Dito isso, a gente pode avaliar opções de faculdade em qualquer um desses países. E sempre quando eu mostro esses slides, estou conversando com os estudantes, eu sinto aquela dúvida: será que eu tenho chance de estudar fora? Será que eu conseguiria ser aprovado? Quais seriam as minhas chances dentro do meu perfil? E aí, para isso, né, a nossa equipe né, desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês, respondendo algumas perguntas sobre país de preferência, área, curso, notas, orçamento planejado, a gente consegue ter uma referência inicial, né, das chances de cada um de vocês. O link está no chat, no bate-papo, então, né, super recomendo que vocês façam essa análise para ter essa primeira ideia. Pessoal, eu vou, né, aqui também durante a palestra, se vocês forem tendo dúvidas e quiserem fazer perguntas, eu vou respondê-las depois, mas vocês podem usar a aba do Q&A, né, aqui do Zoom, que aí fica mais fácil para eu controlar essas dúvidas. Então vamos lá, começando aqui, né, o conteúdo de hoje. Acho que é importante a gente entender, né, para entender os benefícios de fazer uma graduação, uma pós-graduação no exterior, é importante entender o que os recrutadores buscam hoje em dia. E é importante a gente fazer esse paralelo, porque no passado, né, a gente estava muito acostumado com os recrutadores buscando, né, competências
extremamente técnicas, né? E hoje em dia, o que a gente escuta é que eles estão cada vez mais indo atrás de habilidades comportamentais, né? O que a gente chama, e vocês já devem ter ouvido falar aí, de soft skills, né? Porque a competência técnica você consegue aprender ao longo, né, do seu período no trabalho. Agora, tem coisas que é muito difícil você ensinar, né? Ensinar alguém a ser empático, a ser resiliente, e é o tipo de coisa que alguém que está no mercado de trabalho muitas vezes não tem o tempo para ensinar, e é isso que eles estão buscando, né, no início de projeto, na hora de contratar um jovem, e é aqui que a gente acredita, né, no desenvolvimento desse tipo de habilidade, que os estudos no exterior podem ajudar vocês, né, a se destacar e ter um bom ingresso no mercado de trabalho. E quem fala isso, né, não é aqui só daqui para fora. Aqui a gente, né, extraiu uma entrevista do Marcelo Nóbrega, que é um dos maiores, né, uma das maiores referências em RH, né, top voice no LinkedIn aqui do Brasil. E nessa entrevista ele descreveu, né, algumas das habilidades que ele teve a oportunidade de trabalhar com muitos jovens que fizeram, né, graduação no exterior, se formaram fora, e ele trouxe aqui algumas das habilidades que esses jovens se destacavam, né, em comparação com outros estudantes. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente acredita que, né, fazer uma graduação, uma pós-graduação no exterior pode te ajudar a desenvolver essas habilidades. A gente destaca 3 pontos principais aqui, né? O primeiro deles é a excelência acadêmica dessas faculdades. Então, na graduação, no principal ranking mundial hoje, que é o ranking The Times of Higher Education, né, das 100 melhores universidades do mundo aqui, 65 estão hoje, né, nos países onde a gente atua. Né, nessa faixa de ranking, por exemplo, não tem nenhuma brasileira. Então, o nível acadêmico lá é, sim, muito alto na graduação. E isso também se repete na pós-graduação. Né, na pós-graduação é mais comum vocês encontrarem alguns rankings bem específicos, né, focadas em áreas de estudo, mas tem um ranking aqui da QNS, que também é uma referência, é um ranking geral, e aqui, né, das 100 melhores faculdades do mundo, também os países onde a gente atua tem faculdades muito bem posicionadas e muitas faculdades, né, fortes aqui no ranking. Né, a razão deles terem muitas universidades não é uma questão de que eles são mais inteligentes do que a gente, é simples e puramente orçamento. Nós fizemos um levantamento e aí o CLA, uma universidade lá nos Estados Unidos, o orçamento deles para pesquisa é maior do que todas as faculdades federais e estaduais do Brasil somadas. Né? Então, é claro que eles vão propiciar excelentes oportunidades para os estudantes de desenvolvimento em diversas áreas. Um dos pontos que se destacam é a grande variedade de cursos oferecidos por essas universidades. Para vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos tem mais de 1.000 cursos homologados, né, de graduação e de pós-graduação. Tem muitos dos cursos que a gente está acostumado aqui no Brasil, administração, comunicação, jornalismo. Tem alguns cursos também que não são tão valorizados aqui, que lá, né, são bem valorizados, como cinema, atuação, música. Tem também uma grande vertente de curso surgindo que ou não existe aqui no Brasil, ou estão só começando a chegar, né, neurociência, inteligência artificial. E quando eu falo de cursos, especialmente com jovens aí que estão no 3º ano, estão chegando naquele momento de decisão, né, 2º, 3º ano, do que fazer, o que eu devo estudar, e eu sinto aquela angústia, né? Esse é um ponto super legal específico dos Estados Unidos. Eles não acham justo que vocês tenham que estar 100% certo da área de interesse e não possam mudar de ideia durante a universidade. Então, os 2 primeiros anos são mais gerais, independentemente do caminho que vocês forem seguir. Vocês têm até o final do 2º ano para, né, possivelmente mudar de ideia, experimentar coisas diferentes. Nesses 2 primeiros anos, vocês têm algumas matérias obrigatórias, algumas eletivas, e eles focam muito em matérias que desenvolvam aquelas habilidades, né, que eu tinha mencionado aqui, que são valorizadas no mercado de trabalho, e depois que você de fato definiu o seu curso, você se aprofunda mais na sua base de interesse nos 2 últimos anos, e esse modelo é super interessante, porque ele propicia os alunos a fazerem uma dupla graduação. Foi inclusive o que eu fiz na faculdade, eu fiz administração e marketing. Nós temos vários alunos que fazem duplas graduações, muitos em áreas, né, relacionadas, mas tem gente que faz até coisas bem diferentes. Tem um aluno nosso que está fazendo design de games e psicologia. Eu perguntei até para ele por quê, ele fala que ele quer dar mais profundidade para os personagens dele na hora que ele for criar. Teve um outro que começou a fazer faculdade aqui no Brasil de biologia, aí ele trancou, foi para a faculdade no exterior e hoje ele está indo para o 3º ano de antropologia e ciências da computação. Então, nada a ver com o que ele começou lá na frente. E tem um estudo do Departamento de Educação nos Estados Unidos, que acho que foi de 2019, 70% dos jovens que se formaram naquele ano se formaram em algo diferente do que eles declararam na primeira semana de aulas.
né? Então, essa flexibilidade, essa mudança faz bastante sentido. Na pós-graduação, né, tem também uma grande variedade e possibilidades de cursos. A principal diferença aqui é que vocês vão encontrar cursos extremamente específicos, né? Então, Human Computer Interaction, né, diversos cursos de business, e-commerce. Então, aqui você consegue ser bem específico na sua área de interesse. E quando a gente fala, né, dos cursos e do modelo de ensino de uma graduação para uma pós-graduação, eles mudam, né? Aqui tem dois exemplos, né, de uma grade curricular que um estudante teria em cada semestre, do mesmo curso, né, de Economics, né, em Duke, uma faculdade nos Estados Unidos, mas o primeiro aqui é graduação e o segundo é pós-graduação. Então, você percebe aqui que na graduação, né, você vai começar a faculdade focando em diversas habilidades, como, por exemplo, uma aula aqui de escrita. Tem aulas, né, de línguas, como nesse caso aqui, de chinês. Aqui você também estuda um pouquinho mais, não só da parte prática, mas também um pouco da história, que teoria econômica. E você tem uma base mais diversa, né, curso de aulas de neurociência. Então, você está pegando um jovem, né, e formando ele em diversos aspectos. Quando a gente está falando já na pós-graduação, aí é um estudo muito mais específico, né? E normalmente você tem aulas já um pouco mais avançadas. Então, macroeconomia, microeconomia, e é muito comum também ter diversas aulas que são, né, muito focadas em pesquisa, vários workshops. Então, é um modelo diferente aqui, enquanto um é muito mais amplo, o outro é muito mais centrado, né, e com aulas já mais avançadas em um tópico específico. Ambas essas possibilidades, né, geram diversas oportunidades de desenvolvimento. Quando a gente olha, né, fazer graduação ou fazer pós-graduação no exterior, não dá para comparar só, né, o acadêmico versus o acadêmico, só o ranking. É uma experiência muito mais abrangente do que isso, né? É uma oportunidade de você conviver com pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, né? Sair da sua zona de conforto, se tornar independente, ter que aprender a tomar decisões sozinhos, mas em um ambiente, né, muito seguro, né, numa faculdade de país de primeiro mundo. Então, o que a gente vê é que jovens que têm essas possibilidades, né, conseguem ter diversas oportunidades na carreira profissional muito interessantes. E aqui a gente trouxe alguns exemplos de empresas que têm alguns programas específicos para recrutar jovens que fizeram graduação no exterior, né? Então, aqui algumas dessas grandes empresas que, né, todos nós conhecemos. Tem alguns exemplos também de jovens que foram clientes daqui para fora, que fizeram graduação fora e voltaram e empreenderam aqui no Brasil. Aqui, né, a gente fez uma pesquisa e encontrou também algumas empresas que têm, né, programas específicos para quem se formou fora, né, quem fez, desculpa, pós-graduação no exterior. E a gente fez também uma pesquisa, encontramos algumas informações bem interessantes de alguns dos países que mais contratam brasileiros, né? Então, é claro que quem faz uma graduação, uma pós-graduação fora e quer, né, seguir na carreira profissional no exterior, né, uma carreira internacional, tem diversas possibilidades. Agora vamos lá, né, aprofundar um pouquinho mais das diferenças de processo seletivo, né, as diferenças um pouco mais práticas entre graduação versus pós-graduação. Então, primeiro, sempre, né, quando a gente fala de processo, é importante vocês entenderem o que as faculdades buscam no exterior em comparação com o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, no Brasil é um processo muito atrelado às notas, né, sejam notas do Enem ou dos vestibulares específicos, enquanto no exterior eles avaliam notas, mas também avaliam as pessoas que estão se candidatando. E o escopo do processo de graduação, vocês vão ver que é bem parecido com o de pós, mas tem algumas diferenças. Na graduação, vai começar a avaliação a partir dos critérios acadêmicos, né, as notas escolares, a média geral do estudante, geralmente do 9º até o 3º ano do ensino médio. Vão ser necessárias também algumas provas, né, aí para quem está mirando nas faculdades americanas, né, as provas comuns e conhecidas são o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Para todos os países que a gente atua, vai ser necessário fazer uma prova de proficiência em inglês, né? As provas mais comuns são TOEFL, IELTS, tem algumas outras também surgindo, Duolingo, entre outras. E, especialmente para as faculdades canadenses, muitas delas vão pedir o Enem ou algum vestibular brasileiro como parte do processo seletivo. Tá? Passando por essa fase, né, eles entram na fase pessoal do processo, onde são necessárias cartas de recomendação. Geralmente as cartas são de professor ou de coordenador,
né, do ensino médio aqui da escola. São avaliadas também as atividades extracurriculares, né, qualquer coisa que o estudante tenha se envolvido fora do currículo obrigatório da escola, e essas atividades vão ser super importantes porque elas se refletem nas redações, né, para cada universidade que o estudante se candidata. Ele vai ter que fazer algumas redações extremamente pessoais, onde os temas são revelados com meses de antecedência, e o estudante faz essas redações de casa. Algumas universidades vão ter entrevistas também. Aqui na graduação, né, não são tantas, eu diria que são poucas faculdades, geralmente as muito, muito seletivas, e a entrevista, muitas vezes, para avaliar, né, se tudo que está escrito na redação, o que os professores falaram nas cartas de recomendação, refletem quem o estudante é na realidade. E para os cursos mais artísticos, né, como cinema, atuação, música, tem muita universidade que vai pedir um portfólio ou uma audição. Quando a gente faz a comparação com a pós, é uma base muito parecida, sim, do processo, mas os critérios que vão ser avaliados são diferentes, no sentido do que vai ser avaliado o que o estudante trilhou a partir do período universitário dele. Então, normalmente, na parte acadêmica, é isso que eles vão analisar, né, notas durante toda a universidade. Em provas, né, tem muitas universidades que vão pedir o GMAT ou o GRE, né, seriam as provas específicas mais comuns, né, para quem quer fazer pós-graduação, e as provas de proficiência em inglês também seguem, né, o TOEFL, o IELTS, da mesma forma que tem na graduação. Quando a gente entra nos critérios pessoais, né, uma das principais diferenças é que as cartas de recomendação, em alguns casos, são de professores universitários, mas tem muitas cartas que são, dependendo do curso, né, que eles vão pedir cartas de profissionais do mercado, com quem você trabalhou, né, quem te conhece, então essa é uma grande diferença. Quando a gente fala também da parte extracurricular, aqui, né, as duas principais vertentes que a gente vê, se você vai fazer um MBA ou ir para a área de pesquisa, né, vai ser ou a sua experiência no mercado de trabalho, né, se você já teve um tempo, que caminho você está querendo seguir, e se você está indo para a área de pesquisa, que linha de pesquisa você quer fazer. Né? Então, essas seriam as principais equivalências, atividades extracurriculares que seriam na graduação. E isso vai servir de base também para as redações. A redação é muito comum também na pós. Uma diferença é que as entrevistas na parte de pós-graduação são mais comuns, especialmente quando tem, né, entrevista para a bolsa de estudos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então, isso é mais comum na pós do que na graduação. E para as áreas artísticas também, né, são avaliadas os portfólios. Então, é uma base de processo bem parecido, né, mas que vão ter as suas pequenas diferenças, muito relacionado com, né, o período escolar que cada um vai estar antes de se candidatar. Quando a gente fala de valores de universidade, eles também são parecidos na graduação e na pós. Eu vou começar explicando um pouquinho aqui de graduação. Sempre que a gente fala de valores, é incluindo as despesas de aula, alimentação e moradia. E aqui a gente contempla, né, os valores anuais de cada um dos países e está na moeda local de cada país. Vocês podem perceber que tem uma grande variação aqui do valor mínimo para o valor máximo. Essa variação, é claro que a qualidade, né, implica um pouco nisso também, a reputação da universidade, mas localização tem um grande peso, o fato da faculdade ser pública ou privada influencia também. Então, tem alguns outros fatores que não são só, né, a qualidade da faculdade. Na graduação, os 3 tipos principais de bolsa de estudos são bolsas por mérito acadêmico, que normalmente vão ser baseadas ou nas notas escolares, ou nas notas, né, de prova que o estudante vai fazer. Tem muita universidade que tem bolsa por mérito a partir de critérios extremamente objetivos, tem algumas outras que você precisa se candidatar para uma bolsa específica, pode ter uma redação a mais, uma carta de recomendação. Existem bolsas também por necessidade financeira, aqui costumam ser nas faculdades, né, de nível acadêmico muito alto, e aqui é avaliado a partir, né, da renda familiar, e muitas vezes também do patrimônio da família, mas com foco maior na renda. Existem também bolsas por mérito artístico. Essas bolsas são comuns para quem está indo estudar, né, algum curso relacionado a artes, e é avaliado a partir do portfólio ou da audição, né, desse jovem. Aqui alguns dos dados, né, que a gente tem daqui para fora, da turma de 2021, em termos de bolsa de estudos. 71% dos nossos alunos tiveram algum tipo de bolsa entre as universidades que eles foram aprovados. E aqui, uma amostra dessas bolsas, para vocês terem uma ideia de quanto cada um desses alunos recebeu em dólares anuais. Então, né, existem, sim, alguns casos de bolsas extremamente generosas. 7% tiveram bolsas acima de $50 mil no ano. 23% tiveram bolsas que variaram de 20
a US$ 50.000, 48% de 10 a 20 mil e 22% de até US$ 10.000. Então, existe sim muita oferta de bolsa. Aqui, né, os principais cases da nossa turma de 2021, né, o João Pedro, a Mayumi e a Nicole foram bolsas por necessidade, né, a Marina, o Thiago e a Amanda foram bolsas por mérito. E aqui os principais cases também da turma de 2019 e 2020. Tá? Então, um ponto legal da graduação é que tem, né, uma variedade interessante aqui, quando a gente fala de oportunidades de bolsas. Quando a gente olha pós, os valores gerais, eles são bem parecidos. Alguns deles partem de um valor um pouquinho mais alto e o valor final, por exemplo, na Holanda é um pouquinho mais alto, tem algumas faculdades mais caras, mas, de certa forma, eles são parecidos também com o que você encontra na graduação. A principal diferença é o tipo de bolsa que normalmente é ofertado, né, para pós-graduação. Então, tem relativamente poucas bolsas por mérito acadêmico se comparado com a quantidade de bolsas que tem em graduação. A grande maioria das bolsas que os alunos conseguem geralmente são para fazer pesquisa na universidade ou então para ser assistente de um professor, né? E tem muita gente também que acaba conseguindo ter, né, a pós-graduação financiada pela empresa que está trabalhando, né, o que vai trabalhar no Brasil, que está trabalhando. Tá? Então, tem uma diferença na quantidade e estilos de bolsas que essas duas possibilidades oferecem. E aí, entrando um pouquinho mais nessas diferenças específicas, né, de graduação, pós, né, para cada um conseguir avaliar melhor o que faz mais sentido para mim, a primeira, né, que a gente vê, essa que eu acabei de trazer para vocês, né, na graduação, vocês conseguem entender, né, saber quais são as possibilidades daquela universidade e são a partir de critérios né, mais objetivos, dependendo da mérito acadêmico, necessidade financeira. Enquanto na pós-graduação, normalmente você vai precisar de algum tipo de contato, conhecer algum professor, fazer alguma entrevista, ser assistente. Então, é um estilo diferente, normalmente, para você, né, conseguir chegar até a bolsa. Na graduação, você vai começar com uma base muito mais variada, né, de ensino. Então, você não vai entrar tão específico quanto você vai entrar na pós. Você pode mudar de curso, você não precisa seguir no mesmo curso durante todo o período, os 2 primeiros anos são mais gerais, né? Tem uma flexibilidade maior, enquanto isso não é possível na pós. Uma grande diferença, aqui para mim uma das principais, né, é que na graduação você vai começar, né, já impulsionando a sua carreira desde o início. Então é um objetivo de você fazer a graduação para já começar no mercado de trabalho colhendo esses benefícios. Enquanto a pós-graduação, muita gente às vezes tem tem uma ilusão que você vai se formar, fazer graduação, fazer pós, que esse é o melhor caminho, mas o ideal é você ter uma experiência de mercado de trabalho primeiro, para você aí sim conseguir fazer uma pós-graduação mais assertiva, e normalmente a pós vai impulsionar ou o seu meio de carreira, né, você já está numa carreira um pouco consolidada e quer, né, enfim, galgar voos maiores, ou o que é muito comum também é uma mudança de carreira. Tá? Então, são 2 momentos diferentes em que isso acaba acontecendo. Como eu falei, na graduação, você não necessariamente tem que estar certo do que você quer estudar, então dá para você, né, avaliar isso durante o período da universidade, você consegue sim mudar de ideia. Já na pós-graduação, você tem que estar com tudo isso muito mais claro, né? Tem que estar claro na sua mente o que você quer estudar, quais são os seus objetivos, o porquê que você está fazendo isso, né? Se você for fazer pesquisa, por exemplo, né, que tem que estar muito claro aonde você vai aplicar e qual que é o próximo caminho. Uma outra diferença é que, né, fazendo uma graduação no exterior, você já começa fazendo um network internacional logo de cara, que pode te gerar já, né, oportunidades já num primeiro momento de trabalhar fora. Em compensação, você não vai fazer tanto network nacional. Já fazendo a pós é o caminho inverso. Você começa com network nacional, suas primeiras oportunidades teriam que ser por aqui, para depois, né, fazer um segundo network, aí sim, fora do Brasil. Tá? E aí essas diferenças, né, de cada uma dessas experiências implicam também em vantagens, né, que a gente conversou aqui com o pessoal. O que você viu que foi legal para você de ter feito graduação no exterior? Quais são as vantagens, né, comparado com quando você fez pós e vice-versa? E aqui eu quero resumir algumas delas aqui principais para você. Na pós, né, normalmente o estudante já está mais maduro, né, do que ele quer fazer, então a chance de não se adaptar,
de desistir, de sentir saudades, ela é menor. Se você tem, né, já tem essa experiência de trabalho, né, já tem uma experiência maior, a chance de você acertar, né, no curso que você quer fazer, ela é maior, porque ela vai ser mais assertiva, por você já ter tido essa experiência. Tem algumas empresas, né, como eu falei aqui, que elas oferecem a pós-graduação, podem até custear, né, todo o seu período fora. E você, né, tem a possibilidade de repente, já chegar contratado para fazer pesquisa na faculdade, já chegar com algum trabalho, com uma função muito específica, né, algo que na graduação você teria que ir conquistando enquanto você está lá. E aí, quando a gente olha, né, as principais vantagens da graduação, uma delas, né, é que você é colocado à prova desde muito cedo, né? Então você já começa a sua trajetória, né, tendo que aprender a se virar sozinho, tendo que ter mais tempo para se amadurecer. E isso, como eu falei lá atrás, impulsiona muito o início da sua carreira profissional. Então você tem a oportunidade de, né, começar já sendo uma pessoa mais desenvolvida, e normalmente o início do trabalho, o início da carreira é o mais desafiador. Então a graduação te prepara muito para esse começo. Um dos que para mim se destacou, e esse aqui eu conversei com né, com as pessoas que fizeram as duas etapas e alguns que só fizeram umas e que fizeram outras, o network na graduação tem que ser muito mais forte. Primeiro porque você, né, ao invés de 2, vai ficar 4 anos na universidade, e porque normalmente na graduação a gente está falando aí de jovens de 18 a 22 anos, enquanto na pós, o comum, né, são pessoas de 26, 27 para cima. E quando você é jovem, você está muito mais aberto, disposto e querendo conhecer novas pessoas. Então, o network que acaba, né, se estreitando mais. Aqui eu acho que é talvez uma das que eu mais escutei, até com experiência pessoal de amigos meus que, na época da graduação, decidiram não ir fazer graduação e falaram, não, eu vou deixar para uma pós, mas a gente sabe que, né, é muito diferente de você tomar uma decisão com 17 anos versus uma com 24, 25, 26, 27 ou mais. Né? Muitas coisas vão acontecer, você pode casar, namorar, ter filho, enfim, muitas situações se mudam. Então, na graduação, é uma decisão mais fácil de se tomar nesse sentido. E o último ponto aqui é que fazer uma graduação no exterior, né, é um excelente primeiro passo para depois você seguir numa pós. Né? Até recentemente eu fiz uma entrevista, depois de algumas 6, 7 semanas, de um aluno nosso, é o Gabriel, que fez engenharia aeroespacial na graduação e lá, na mesma faculdade, conseguiu uma bolsa integral para fazer uma pós participando de pesquisa, como eu falei. E ele falou que foi preponderante, né, ele conseguir essa bolsa, ele ter feito a graduação na universidade, na faculdade. Então, lá dentro, você pode entrar em contato com muitas pessoas, conhecer muita gente que te abra portas, né, para seguir numa pós depois em excelentes condições, em comparação com alguém que de repente fez aqui e vai competir com você, por exemplo, pela mesma posição ou pela mesma bolsa. Muito importante, pessoal, aqui antes de começar a abrir para as perguntas, né, já vi que estão chegando algumas perguntas aqui no chat, no Q&A, é manter essas possibilidades abertas. Né? E aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de graduação, que é o que a gente foca, mas é extremamente possível vocês se prepararem para fazer uma graduação no exterior em paralelo aos vestibulares aqui do Brasil. E isso é possível porque vocês enviam as candidaturas para as faculdades no exterior no mesmo período que você presta o vestibular aqui no Brasil. Né? Ou no terceiro ano do ensino médio, para quem está no ensino médio, ou para quem já começou a faculdade e vai se transferir no ano de transferência. Os resultados aqui no Brasil, né, eles vão sair geralmente em janeiro, fevereiro, quando você começa as aulas, e os resultados no exterior começam a sair a partir de março. Você tem até maio para tomar a decisão se você vai ficar no Brasil ou se você vai para o exterior, e aí é uma decisão muito mais madura, assertiva, que você consegue comparar, né, as possibilidades de faculdades que você foi aprovado fora versus a faculdade que você está cursando aqui no Brasil, e o estudo no exterior começa só no meio do ano, né, entre agosto e setembro. Então, fazer ambos os caminhos, manter as possibilidades abertas, dá uma chance para vocês compararem, né, ter mais possibilidades e principalmente não ter que tomar uma decisão logo cedo. Então, cada vez mais os jovens que se preparam conosco, né, que às vezes começam no nono, primeiro ano, segundo ano, nem tem certeza ainda se vão ou não vão fazer faculdade fora, mas querem manter essas portas abertas lá na frente, né, para, enfim, depois fazerem as escolhas. Tá? E aí, pessoal, eu quero, né,
abrir aqui para as dúvidas de vocês. Eu vi que já chegaram algumas perguntas aqui, né, no chat. E, pessoal, vou pedir até, como estão chegando bastante perguntas, se vocês puderem fazer aqui algumas no Q&A, ajuda. Vamos lá, uma pergunta anônima. No caso do Q&A, no caso do Enem ou vestibular brasileiro, é muito importante ter boas notas, nota máxima? Olha, dos países que a gente atua, né, até agora, o Enem ainda não tem sido tão preponderante como, por exemplo, em Portugal. Lá, sim, eu sei que o Enem dá um acesso direto para as universidades. Então, aqui a gente ainda não viu uma relação tão grande, né? Por exemplo, nas faculdades canadenses que avaliam as notas do Enem também, com a nota ter sido um influente direto na admissão do estudante. Então, lógico que é legal você ter boas notas, né? Que acho que vai te ajudar, né, de uma forma geral, mas para os países que a gente atua, a gente ainda não viu essa relação tão direta, né? De repente, no futuro aí, pode mudar. Uma pergunta do Pedro. Ele perguntou se você só pode aplicar para uma bolsa se tiver a carta de aceite. Pedro, não. Aqui vai, né, vai variar de universidade para universidade como você aplica para a bolsa, mas normalmente você já tem que, na hora que você se candidata, você já tem que pesquisar primeiro se aquela faculdade, né, tem ou não a bolsa que você planeja se candidatar. E aí depende muito do tipo de bolsa. Por exemplo, bolsas por mérito acadêmico, tem algumas universidades, Pedro, que se você cumpre os pré-requisitos, né, acadêmicos que aquela faculdade pede, seja notas de ensino médio ou notas do SAT, eles podem considerar a bolsa até automaticamente se você tem os pré-requisitos. Tem outras que vão pedir para que você aplique para uma bolsa, né, para a bolsa durante o processo de aplicação. Aí você faz uma candidatura específica para a bolsa. Tá? Mas é muito raro ter uma universidade que você vai aplicar depois que você recebe a carta de aceite. Tá? Normalmente você já recebe a carta de admissão junto com a bolsa que foi ofertada. Uma pergunta anônima aqui, se para quem tem cidadania alemã, né, e aí eu vou estender aqui, que pode ser de outras pessoas, para a cidadania europeia, se existe, né, alguma diferença em termos de seleção de bolsas. Hoje, dos países que a gente atua, né, na Holanda, para alunos que têm cidadania europeia, você consegue sim ter um custo diferenciado a partir do segundo ano da universidade, tá? E podem ter sim algumas universidades que têm não um processo de seleção diferente, mas vagas diferenciadas para alunos, né, residentes europeus. Então pode ter algumas diferenças assim de oportunidades. Uma pergunta do Pedro, né? Ele perguntou também sobre bolsas acadêmicas, se só vale as notas do ensino médio ou outros pré-requisitos como Olimpíadas e outras coisas também contam. Normalmente, para as bolsas acadêmicas, Pedro, eles contam mais as notas escolares e as notas de prova, né? Que são os critérios que eles conseguem estabelecer. Normalmente, outras partes acadêmicas, outras coisas que você faz, que é fora do critério pré-estabelecido, ela vai entrar para somar e fortalecer sua candidatura, tanto na parte acadêmica e também como uma parte extra ali, que você pode escrever até na hora que você está listando, né, a parte extracurricular. Para pós-graduação, né, não tem bolsa por necessidade. Nas pesquisas que a gente fez para, né, chegar aqui na palestra de hoje, a gente não encontrou, tá, as bolsas por necessidade para pós-graduação. A Georgia perguntou o que é uma bolsa artística. Georgia, as bolsas artísticas, né, normalmente são concedidas, né, para cursos artísticos, então para quem está indo fazer, né, atuação, cinema, música, dentre outros. O mais comum também é ser concedido em faculdades denominadas artísticas, são faculdades muito focadas nessa área, que só vão ter cursos artísticos, e ela é uma bolsa, Jorge, que você, né, nessas universidades, você vai enviar um portfólio, ou vai fazer uma audição por vídeo, e essa bolsa vai ser concedida através dessa avaliação. Tá? Então, para quem está mirando nesse tipo de bolsa, tem que ser realmente alguém que é dedicado a artes, que está indo para esse curso, né? Não pode ser tipo, quero estudar administração, mas, sei lá, toco música e quero uma bolsa artística. Não, você tem que estar indo, né, cursar música.
Em relação à medicina, seria uma opção, né, fazer a graduação no Brasil e depois sair para fazer uma pós? Realmente, medicina, né, é um curso mais complexo, né, no exterior. Então, de fato, para quem está muito certo que quer cursar medicina, né, fazer a graduação no Brasil, depois buscar algum tipo de especialização no exterior, é um caminho. Muitos dos nossos alunos que estão, né, pensando nessa área, né, medicina ou áreas, né, relacionadas de saúde, vão muito para a área de pesquisa, né, na parte inicial, quando querem fazer no exterior. Então, um caminho interessante é, assim, fazer uma graduação e depois, né, de repente, uma pós. Uma pergunta aqui da Eduarda, ela... Eu não entendi a pergunta, Eduarda. Você falou sobre as notas previstas. Depois, se você puder explicar melhor o que você quis dizer com as notas previstas, eu posso responder. Tá? A Eduarda perguntou também, ela falou que ela é aluna do IB, que é um currículo, né, internacional que muitas escolas têm, e ela vai terminar o terceiro ano somente no final de 2022. Como que você... Acho que você deve estar falando, né, Eduardo, em relação às candidaturas, como é que você envia. Se for isso, você não tem problema você enviar um histórico parcial, caso você ainda não tenha concluído, né, o ensino médio, o IB, não tenha suas notas finais, ou mesmo para quem for currículo brasileiro aqui também. Se tiver uma faculdade que, né, o prazo de envio de candidatura, por exemplo, é em novembro, e você só vai pegar as notas finais, né, sei lá, em janeiro, você manda um histórico parcial, a faculdade recebe a sua candidatura e depois que você concluir, né, o curso e tiver suas notas, você envia, né, a parte final. O John fez uma pergunta, John, em relação, né, à pós de direito no exterior. Como a gente é mais focado em graduação, John, eu não sei te dizer, né, ao certo aqui como que funciona especificamente, até porque o direito, por exemplo, nos Estados Unidos é um curso só de pós-graduação, a gente foca mais nessa parte de graduação, mas, de fato, né, seriam sistemas jurídicos bem diferentes. Então, imagino, se você for fazer uma pós fora, tem que ver como você pode aplicar, porque se você não for fazer direito internacional, por exemplo, você pode estudar alguma coisa e voltar para cá e acabar não sendo, né, tão útil. A Maria Luísa, ela perguntou, né, se ela aplicar para Early Decision, né, na UNIU, ganho prioridade ou eu corro risco de não conseguir ingressar? Então, esse é um tema legal até para quem está aqui ouvindo e não conhece tanto do assunto. As modalidades, as universidades no exterior, elas têm duas modalidades de candidatura. A modalidade regular, né, que são os regular applications, e os prazos antecipados, que eles chamam de Early Decision ou Early Action. Esses prazos antecipados, normalmente, o estudante que envia antes, eles têm taxas de admissões um pouco maiores. E isso acontece porque, por exemplo, nessa modalidade Early Decision, se você for admitido na universidade, você obrigatoriamente tem que ir para ela. Então, você manda, né, a candidatura antes, você recebe as respostas antes, mas se você for, né, aprovado, você tem que ir para ela. No Early Action, que é outra modalidade que algumas universidades têm, né, você pode receber a resposta antes, mas você pode ainda esperar as outras candidaturas que você envia no prazo regular para ir tomar a sua decisão. E aí, respondendo a sua dúvida, Maria Luísa, depende. Aqui é quando a gente está fazendo né, estudando com os alunos qual que é o melhor caminho, quando eles estão conversando com os estrategistas que selecionam as universidades, o que a gente avalia é, será que você já tem a melhor candidatura possível agora para enviar para a faculdade? Né? Será que você está com as melhores gerações possíveis? Né? Será que fazer o SAT, por exemplo, de dezembro, né, vai te ajudar a ter uma melhor nota? Então, vai depender muito, Maria Luísa. Se você tiver o melhor application possível até o fim do ano, aí sim faz sentido você enviar, né, Early Decision, mas se você ainda tiver algumas dúvidas, aí de repente é melhor esperar um pouco. Então, tem algumas estratégias que a gente precisaria saber mais sobre você, né, para dizer se faz sentido ou não. Uma pergunta anônima de alguém que se formou do ensino médio aqui em 2019, e ela perguntou se não daria tempo de se candidatar para uma graduação nos Estados Unidos, e ela está cursando, né, um curso de geologia aqui no Brasil. Sim, daria tempo, a gente tem alunos transferentes que, né, se formaram, às vezes, há mais de um ano, 2 anos no ensino médio, então você poderia sim
né, se candidatar e se transferir. Aqui foi o complemento da Maria Luísa. Letícia, eu vi que você perguntou aqui sobre o IB. Eu não sei exatamente né, qual é a pergunta em relação ao IB, se é o mesmo processo seletivo. Vou responder o que eu acho que você perguntou. O processo seletivo para quem faz o IB, nas universidades ele vai ser o mesmo. A diferença é que, se você for se candidatar para as faculdades na Europa, um aluno que fez o currículo IB, ele não precisa passar por um ano, que lá eles chamam de foundation, que é um ano preparatório para você ingressar na universidade. Você já consegue aplicar direto. Tá? Mas para as faculdades americanas, por exemplo, você vai ter vai ser avaliado, vai precisar enviar as notas escolares, precisar fazer o SAT, as redações. Uma outra, né, pergunta anônima: se existe bolsa por necessidade na graduação? Sim, existem bolsas por necessidade. Tá? A Eduarda perguntou, né, na verdade ela só fez uma afirmação, que a intenção dela é fazer jornalismo, né, na UGA, na Geórgia. Né? Vamos lá. O Pedro, ele perguntou se eu me candidatar como indeciso, isso diminui as minhas chances de admissão em uma graduação? Aqui depende de universidade para universidade, Pedro. Né? Tem algumas universidades, né, que, por exemplo, tem um curso específico que é muito mais forte. E aí, se você quiser aquele curso específico e você for indeciso, pode ser mais difícil de você ser aprovado. Mas, de uma forma geral, nas faculdades americanas, o processo seletivo de admissão, né, ele vai ser na universidade. Então, indeciso não necessariamente vai diminuir as suas chances. Né? Como eu falei, a não ser que tiver alguma faculdade que tem um curso que se destaca muito, e aí, para aquela universidade, os critérios podem, para aquele curso específico, os critérios podem ser diferentes. O João perguntou como se preparar para o TOEFL. João, hoje o TOEFL é uma prova que tem diversos preparatórios, assim, né, dá para você encontrar até preparatórios no próprio site do TOEFL oficial, eles têm lá o livro de estudos para você se preparar. Hoje muitas escolas de inglês fazem essa preparação, então, eu diria que a preparação para o TOEFL dá para você encontrar de várias formas. Se você precisar de algumas dicas, até entre em contato aqui conosco, que a gente pode te ajudar e fazer algumas indicações. A Georgia perguntou se, assim como no Brasil, né, no exterior também é mais difícil e concorrido né, cursos como medicina e direito. Sim, são mais concorridos no exterior. Se eu terminar o ensino médio esse ano, mas aplicar só no ano que vem, tem problema? Uma pergunta anônima. Não, inclusive isso é algo muito comum, né, nas faculdades no exterior, é o que eles chamam de gap year. A gente já teve diversos estudantes que fizeram isso, né, e que foram muito bem sucedidos, né, na aplicação, tá? E vocês podem sim fazer isso. Pessoal, eu vi que chegou algumas perguntas aqui no chat, eu estava olhando as do Q&A que estão chegando bastante. Deixa eu ver se eu já respondi todas que foram no... Pessoal, as perguntas no Q&A fica mais fácil para eu organizar, pessoal. Acho que agora está todo mundo aqui conseguindo. Eu vou respondendo aquelas. Vamos lá. Então, anônima, né, não tem problema, você pode, sim, fazer o gap year. A Universidade de Toronto, para fazer a graduação, leva mais em consideração a nota do Enem ou as notas do ensino médio? Pela nossa experiência aqui, notas do ensino médio. Uma pergunta anônima de alguém que é aluno nosso, perguntando em relação a pagar alguma coisa. Entre em contato depois com a nossa equipe, porque eu não entendi muito bem a pergunta, mas pode entrar em contato aqui conosco, que a gente pode, né, se você for aluno nosso, você pode esclarecer aqui com o seu mentor, seu orientador. A Lara perguntou se eu acho que vale fazer o curso de medicina no exterior. Sim, Lara, eu acho que, né, no exterior tem, sim, né, faculdades excelentes, e fazer o curso de medicina no exterior pode te abrir excelentes oportunidades. O principal ponto que a gente conversa com os jovens que querem fazer medicina é entender muito bem as chances de ser aprovado no exterior, né, pelas questões de dificuldade de admissão, né, dificuldade de conseguir bolsas de estudos. Então, eu posso até deixar aqui com vocês,
Um segundinho, pessoal. Eu vou deixar a gente fez uma palestra recentemente, uma entrevista com uma aluna nossa, a Luísa, que está na nossa página de eventos essa entrevista, mas eu vou deixar aqui o link com vocês, que ela está nos Estados Unidos fazendo a graduação, né? Ela está lá nos Estados Unidos, o curso de medicina é um curso de pós, e aí ela tá na graduação estudando neurociência, se não me engano, em psicologia, enfim, e ela está se preparando para se candidatar para med school. Nessa entrevista ela abordou bastante desses pontos aí. Então, para quem quer área de graduação, área de saúde no exterior, super recomendo vocês assistirem esse webinar que eu coloquei aqui no chat. A Letícia perguntou, né, se entrar com 20 anos para graduação no ZEU, se é considerado muito tarde. Olha, Letícia, como eu falei, a gente já teve alunos aqui que, né, eram transferentes, já tinham começado faculdade e que tinham, né, 20, 19, 20 anos, então isso é possível. Tem algumas universidades que privilegiam alunos que estão saindo direto do ensino médio ou são mais jovens, se formaram faz um ano, estão no gap year. Então, para algumas faculdades, né, sim, mas é possível sim. A gente todos os anos tem alunos transferentes, tá? Então não é impossível. Pedro Lucas, desempenho em Olimpíadas Científicas são influentes, né, em bolsas por mérito acadêmico? Normalmente não, Pedro. Normalmente o que vai influenciar nas bolsas por mérito acadêmico são notas escolares e as notas de prova que são exigidas pelas universidades. O que, né, uma excelente desempenho em Olimpíadas Científicas pode te ajudar é, de repente, ser aprovado, né, em uma universidade, né, ter um nível acadêmico mais alto, passar uma segurança maior para a universidade. Geralmente, o desempenho na Olimpíada não é o critério objetivo que eles avaliam, mas pode sim te ajudar, né, a ser um melhor candidato. Mas as bolsas por mérito acadêmico normalmente vão ter os critérios avaliados, né, notas escolares e notas de prova. A Lara perguntou, né, quais são as melhores atividades extracurriculares. Putz, acho que essa é uma das perguntas que mais, né, os jovens me perguntam, Lara. E eu não acho que existe uma atividade que seja melhor ou pior. Aqui, que as faculdades avaliam, né, não só a atividade em si, mas principalmente qual que foi o seu grau de engajamento na atividade, qual que foi o seu impacto, sabe? Foi uma atividade que você fazia e era local, ou sei lá, você, né, ela teve um impacto em várias pessoas. Quantas pessoas você impactou? Por quanto tempo você fez essa atividade? Quais foram as reflexões? Que tipo de desafio você teve nela? Então, isso em si é muito mais importante do que a atividade, né? Dito isso, a gente tem alunos que fazem, né, atividades esportivas, tem gente que fez projeto voluntário, muitos estudantes que, de repente, fizeram algum tipo de estágio, projetos dentro da escola. Então, aqui o que eu recomendo, Lara, é você procurar uma ou outra atividade, aquilo que você tem paixão, que você gosta de fazer, né, e tentar se desenvolver naquilo. Os nossos estudantes aqui que tiveram os melhores resultados ao longo dos anos, nessa parte extracurricular, normalmente né, tinham uma ou outra, né, atividade das quais eles gostavam bastante e eram extremamente dedicados. Então, né, a melhor é aquela que você gosta, né, e que você acha que tem habilidade para fazer bem feita. Uma pergunta anônima, né, de uma pessoa que tem o diploma IB e que tem, né, está fazendo faculdade já aqui no Brasil e quer fazer uma graduação, mas está um pouco perdida. Eu vou deixar aqui os nossos contatos, né, para quem está começando a entender do assunto, está começando a pesquisar, sabe, e quer, né, ter enfim, uma conversa mais específica, super recomendo para vocês, pessoal, de entrar aqui em contato conosco. Deixa eu colocar aqui no chat. E eu vou deixar também, né, para quem tem dúvidas extremamente específicas, o que é legal que vocês podem fazer é agendar uma sessão de atendimento aqui conosco. Eu vou colocar o link aqui também, né? Então, para quem quiser, né, estou com dúvidas, não sei por onde começar, entre em contato conosco, vocês podem marcar uma sessão de atendimento que a gente pode entender mais aonde que está cada um, para então, né, dar o melhor direcionamento para vocês. Como eu me preparo para o SAT ou para o ACT? Bom, nós, né, temos uma parceira aqui que faz a preparação para essas provas, o nome dela é Karine Dombi, e, né, ela se mostrou ao longo dos anos ser a maior especialista de preparação, né, de provas, desse tipo de prova no Brasil. Então, né, quem quiser saber mais também, um bom ponto aqui de entrar em contato conosco, a gente pode sim explicar isso para você.
E vou deixar também para vocês, para quem está começando agora, quem entendeu um pouquinho das provas, né, um recurso bem legal é o Khan Academy, tá? Que ele é gratuito, então vocês podem começar a entender um pouquinho mais. Ele prepara para o SAT, tá? Eu vou deixar aqui o link do Khan Academy para vocês também. A Maria Luísa tinha perguntado do Early Decision, né, mais cedo. Ela perguntou se ela pode aplicar também para outras universidades aplicando o Early Decision. Sim, Maria Luísa, você pode, tá? Você pode sim aplicar para as outras universidades. O ponto é que se você for aprovada, né, aí você tem que ir para a faculdade para a qual você aplicou. Então você só aplica Early Decision para uma universidade que você tem certeza absoluta que é a sua favorita, que é essa que você iria. E aí, né, também tem que ter muito seguro dessa questão de valores, se a faculdade vai estar dentro do seu orçamento, para você não se candidatar para uma faculdade que você depende de uma bolsa muito alta, essa bolsa pode vir ou não. Quem faz IB precisa fazer o TOEFL? Existem sim universidades que, se você faz o IB, podem te isentar do TOEFL, mas pela nossa experiência ao longo dos anos, é muito comum que, né, os estudantes se candidatem para 8, 10, 12, 16 universidades, e que algumas universidades exijam TOEFL mesmo que você faça IB. Então, como aqui a gente prefere pecar pelo excesso do que pela falta, é melhor você fazer o TOEFL, até porque um aluno que faz o IB tem um nível acadêmico, né, um nível de inglês bem alto, e costuma, né, se dar super bem no TOEFL. Uma pergunta anônima, né, perguntando como que funciona a consultoria, né, daqui para fora, e se é algo, né, se é pago, se tem alguma garantia. Então, o primeiro ponto que aqui a gente sempre faz na daqui para fora é ajudar, né, é avaliar o perfil de cada estudante antes de começar qualquer tipo de trabalho. Então, naquela análise de perfil, até que eu enviei para vocês, né, a gente faz esse estudo, entende o que você está buscando e avalia, né, o nosso histórico aqui para ver se dentro do que você está buscando as suas chances de sucesso seriam boas. Então, eu brinco que a gente é um advogado que só pega a causa ganha. A gente só vai começar o projeto com um estudante ou com uma família, né, tendo essa certeza que vai dar certo. O nosso trabalho, pessoal, vou resumir aqui bem brevemente para vocês, ele se divide em duas grandes frentes. A gente tem um programa de preparação, que são para jovens a partir do 9º ano do ensino fundamental e no 1º e 2º ano do ensino médio. E aqui é para ajudar vocês a desenvolverem habilidades para se tornarem os melhores candidatos, muito focado na parte extracurricular e na preparação para as provas. E para quem está no último ano do ensino médio, ou para quem está na faculdade, que eu vi que tem alguns aqui, né, que querem se transferir, aí o nosso planejamento é o programa de candidatura, onde a gente vai auxiliar vocês, né, com todo um cronograma do que precisa ser feito, quando ser feito, selecionar as melhores universidades de acordo com o perfil de cada estudante, seguindo a preparação para as provas, orientação com toda a parte de redações, carta de recomendação e toda a documentação necessária nesse projeto. Tá? Então, super recomendo aqui para quem está começando a entender do assunto, né, fazer essa análise de perfil, para a gente fazer essa avaliação inicial das chances de cada um, né, e posteriormente, né, marcar uma conversa para entender mais os nossos programas. A gente dá também suporte, né, para o estudante durante todo o período universitário, né, até que o estudante se gradue no exterior. E a assessoria é paga, e aí até vocês entrando em contato individualmente, né, a gente consegue passar qual programas, né, se enquadrariam no perfil de cada um de vocês. Alguma dica para quem pensa sobre o assunto de graduação no exterior, mas ainda não entrou no ensino médio, né, e está em dúvida em como se preparar? Eu acho que é uma ótima coisa que você está fazendo aqui, já está, sabe, entendendo sobre o assunto, entendendo como que você vai ser avaliado, né, se você conseguir tirar boas notas desde já, começar a se envolver com essa parte extracurricular que vai ser necessária lá na frente. Então, já entende essa mentalidade, sabe? Que a nota vai importar, estudar inglês é super importante, ter um excelente nível de inglês e começar, né, a procurar atividades extracurriculares que você tem interesse de se envolver. E como eu mostrei aqui, a gente começa a preparar os estudantes já no 9º ano do ensino fundamental. Então, se você estiver no 9º ano, né, já dá para a gente conseguir te ajudar também. O Pedro perguntou como são as bolsas esportivas, tá? Pedro, a gente trabalhou por vários anos daqui para fora com essas bolsas, hoje a gente não atua mais, até por isso que eu não abordei tanto, mas as bolsas esportivas são para atletas de altíssimo rendimento, geralmente competem em nível nacional, às vezes internacional, e são concedidas pelo treinador, tá? Então, basicamente através do seu nível técnico, né, que eles vão conceder essas bolsas. Uma outra pergunta, né, anônima aqui, quanto tempo demora para ser aceito em uma universidade nos Estados Unidos?
Normalmente você vai enviar a sua candidatura nas faculdades, né, entre novembro do ano, né, quem está no terceiro ano, por exemplo, do ano de candidatura esse ano, e fevereiro do ano seguinte. O comum é as faculdades darem as respostas entre março e abril, para, né, para você ter até maio para definir se você vai se matricular ou não. Então, né, varia aí de 2 meses, 2 a 3 meses, onde eles vão avaliar, né, as candidaturas até responder para os estudantes. Tive algumas situações, né, ruins que resultaram na queda das minhas notas no nono ano. Estou no segundo ano do ensino médio. Se eu conseguir recuperar o meu histórico, é capaz das minhas chances ficarem maiores? Sim, as universidades valorizam bastante uma curva positiva nos 2 últimos anos. Tá? Então, se você conseguir evoluir, né, e melhorar nos 2 últimos anos, isso é um sinal de maturidade e que ajuda sim. Mais uma pessoa que perguntou como fazer para ser nosso aluno. Acho que agora eu já respondi aqui, deixei todos os contatos. Por favor, entre em contato conosco, agende uma conversa. Que dica você dá para a pessoa que termina o ensino médio em 2022 e quer fazer faculdade nos Estados Unidos? Eu fico perdido de como, né, começar os processos. Eu acho que, mais uma vez, as mesmas que eu dei para o pessoal aqui, entrar em contato, estar aqui já é um bom ponto. Marca uma conversa com a gente. Algumas dicas práticas aqui também, né, de entender quando que tudo isso acontece. Então, você vai ter que enviar suas candidaturas lá no final do ano que vem. Super importante, você já pode começar a se planejar para fazer as provas. Por exemplo, o SAT ou o ACT são provas que acontecem diversas vezes ao ano. Tem muitos dos nossos alunos que às vezes já fazem no segundo ano do ensino médio. Se você fizer, né, tiver uma boa nota, ela já está valendo. Né? Então, eu acho que é de fato começar a caminhar com a preparação de estudar para as provas. Né, não sei se você já tem algum tipo de envolvimento extracurricular ou não, mas começar a avaliar isso. Né? Então, é já caminhar mesmo. Você já está num tempo que já dá para você se preparar de forma mais efetiva. Né? E super vale a pena bater um bate-papo aqui conosco. Jornalismo é uma área disputada no exterior? Se a gente comparar com outras áreas, eu diria que ela tem uma grande variedade de universidades que tem um curso de jornalismo. Então, tem, né, alguns cursos que vão ser mais disputados, de faculdades né, que tem um curso de jornalismo mais forte, outros menos, mas eu diria que não é um curso difícil de se conseguir excelentes oportunidades no exterior. Tem bastante oferta e bastante oportunidade nas universidades. O High School da Missouri te ajuda em algo para ser aprovado nas universidades? Sim, Giovana, sim, né, os high schools, de forma geral, tem muitos jovens e alunos nossos que fazem um programa de high school em paralelo, né, ao currículo brasileiro, e isso é um currículo a mais que vai ser considerado na hora que você está enviando as suas candidaturas, e as faculdades vão analisar isso sim. Além disso, né, um jovem que fez a high school passa uma segurança para a faculdade, já conhece um pouco mais a cultura americana, que pode chegar lá mais bem preparado, então, né, de forma indireta, ele te ajuda, sim, a estar mais bem preparado. E o High School da Missouri, eu sei que pode ter algumas uma parceria específica com a faculdade de Missouri, por exemplo, que pode ter uma vaga lá. Então, ele ajuda, sim. A Letícia perguntou sobre... Ops. O pessoal falou que o link não está indo no chat. Deixa eu ver aqui. Não chegou para vocês, pessoal, os links no chat? Vou colocar aqui. Eu tinha colocado para os votos e para os painelistas. Peço desculpas, pessoal. Vou compartilhar todos aqui. Área de saúde no exterior. Ainda bem que vocês me avisaram. Aqui, os contatos daqui para fora, pessoal. Que é o link para vocês marcarem o atendimento. Agora está todo mundo vendo, né, pessoal? Se alguém puder aqui dar um ok no chat. Desculpa não ter visto antes. Obrigado, pessoal. E aqui, o link, tá? Perfeito. Então, vocês podem, né, marcar diretamente aqui conosco. Obrigado, Eduarda. Eu que agradeço o contato aqui conosco. Espero que tenha podido ajudar vocês. A Maria Luísa perguntou se a gente traduz históricos escolares, carta de recomendação. A gente indica, né, tradutores juramentados para o histórico escolar. A carta de recomendação, Maria Luísa, ela não precisa ter uma tradução juramentada, então o que normalmente acontece é o próprio estudante faz a primeira tradução, às vezes a escola tem um professor de inglês, e aí o que a gente faz é avaliar a carta para ter certeza que ela está muito bem escrita, né, que tem uma coerência com o perfil do aluno, ajudar os professores, né, enviando modelos de cartas, de como tem que ser feitos, mas a tradução da carta de recomendação ela não precisa ser formal como histórico escolar. Você poderia falar algo, né, sobre a Universidade de Stanford?
se a gente já teve alunos aprovados e se bolsa é possível. Sim, né, a Stanford é uma universidade excelente, né, uma das principais universidades nos Estados Unidos, ela tem uma admissão competitiva, mas já tivemos, sim, alguns alunos aprovados. No ano passado, a gente teve a Alessandra, que foi aprovada em Stanford, que teve uma bolsa de 85%, né, então é possível, sim. Lá eles dão bolsa por necessidade financeira, tá? Então é uma universidade que tem bolsas possível, sim. Atividades esportivas, como basquete, né, podem levar você a conseguir uma bolsa na graduação no exterior? Podem, né? O basquete é um esporte difícil para você, né, conseguir bolsa no exterior especificamente, porque o nível, né, do basquete nos Estados Unidos é muito alto. Tem outros esportes que são mais fáceis do que o basquete, mas podem. Estou no terceiro ano, né, do ensino médio. Se eu desse uma corridinha, ainda daria tempo para aplicar esse ano? Daria tempo, sim, mas a gente tem que correr bastante para que, né, a gente consiga formalizar toda a sua candidatura, mas dá tempo. É importante também entender que tipo de necessidade, né, que tipo de expectativa você quer, para quais faculdades você quer se candidatar e o que você já tem, para a gente conseguir até fazer uma avaliação se é melhor você aplicar esse ano ou se faria sentido você deixar para o ano que vem para construir um perfil melhor. Mas dá tempo, sim, e a gente consegue fazer essa avaliação, né, entrando em contato conosco. Quais são os valores de application? Varia aqui de país para país, de universidade para universidade, mas eu colocaria de 50 a 100 dólares por application, dependendo da faculdade. Você acredita que os cursos de biotecnologia e relações internacionais são muito disputados? Aqui, pessoal, varia muito de faculdade para faculdade, sabe? Quando vocês pegam, né, universidades que têm um curso muito forte em uma área específica, eles vão ser mais acirrados, mais competitivos. Outras que, né, não são as melhores nessa área são menos acirrados. Então, varia bastante. Mas, assim como o jornalismo, né, ambas essas áreas são áreas que têm muita oferta de cursos lá. Então, tem bastante oportunidade legal, sabe? Não é que nem, né, o curso de medicina, por exemplo, que é muito mais difícil. Se eu fizer o meu último ano nos Estados Unidos, quando aplicar para uma faculdade, eu aplicarei como international student? Sim, mesmo fazendo um ano de high school na universidade, né, no exterior, você aplica assim como international student. Pessoal, vou responder mais algumas dúvidas aqui, que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas vou responder essas aqui que ainda estão no chat. Tá? Ser fluente em mais de 2 línguas ajuda no currículo de aprovação nas universidades? Ajuda, né? É algo que te torna mais interessante na universidade, então deixa você um candidato, né, mais atraente. Mas quando a gente avalia em tudo que você pode fazer extracurricular, tem outras coisas que eles valorizam mais do que falar uma língua extra, sabe? Então, é uma coisa que vai te somar, de maneira alguma vai atrapalhar, mas, né, não é preponderante falar uma outra língua, não é isso que vai fazer, né, de uma forma geral, você ter aprovação ou não. Engenharia civil e arquitetura são boas áreas de estudos nos Estados Unidos e Europa? São concorridas? São, sim, boas áreas de estudos, tem excelentes universidades, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eu diria que a arquitetura é um pouco mais concorrido, né, nesses países. Tem, né, esses outros exemplos que eu dei de cursos, né, de vários cursos que tem muita oferta de faculdade, a arquitetura tem um pouco menos. Então, eu colocaria a arquitetura um pouco mais concorrida do que outras áreas. Engenharia civil tem uma grande gama de ofertas também, né, no exterior. Em Yale, vocês já tiveram alunos aprovados e com bolsa? Sim, já tivemos, sim, né, alguns alunos aprovados em Yale com bolsa de estudos. Esse ano, por exemplo, a gente teve o João Pedro, que teve uma bolsa integral, né? Em Yale, lá também eles dão bolsa por necessidade financeira. Tá? Então, em Yale, a gente já tivemos alguns alunos aprovados. Ter medalhas de alunos, né? Eu tenho medalhas nacionais de judô. Seria mais fácil de conseguir a bolsa? Letícia, a pergunta da Letícia, né? Ter uma medalha nacional de judô te ajuda a ser uma candidata mais competitiva, né? Essa atividade extracurricular vai te ajudar, mas, né, como o judô não é um esporte da Liga Esportiva Universitária, né, ele não vai estar influenciando direto numa bolsa por mérito acadêmico, mas ele pode te ajudar a ser admitido numa faculdade, de repente ter uma bolsa, né, por necessidade financeira. Uma pergunta anônima, se eu tenho algum link sobre a área de exatas, que nem a de saúde que eu mandei no chat. Eu vou deixar aqui com vocês, pessoal, no nossa página de eventos aqui na Daqui para Fora. Se vocês descerem, né, nessa página e clicarem em entrevistas, eu vou deixar aqui para vocês. Um segundinho.
Então, aqui, pessoal, a nossa página de eventos, cliquem nela, aí se você for arrastando, né, lá para baixo, vai ter lá palestras, entrevistas, e tem todas as entrevistas que a gente já fez com os alunos. E a gente já entrevistou muito aluno fazendo engenharia no exterior. Então, super vale a pena, dá uma olhada lá que vocês vão conseguir se encontrar. Tá? Mais uma pergunta aqui sobre a Universidade de Toronto. A gente teve uma bolsa esse ano, né, de uma aluna que conseguiu uma bolsa por mérito acadêmico lá. Se eu não me engano, foi a nossa primeira aluna que conseguiu bolsa lá, ela teve uma bolsa de 50%, e a gente tem vários alunos estudando, né, na Universidade de Toronto. Tá? Pessoal, eu vou, né, vou fazer aqui, vou agradecer, a gente já passou aqui um pouquinho do tempo. Então, primeiro, obrigado, que tem muita gente, né, conectada até agora, então eu queria muito agradecer a presença de vocês hoje. Se alguém for com uma dúvida que não ficou respondida, né, vou deixar mais uma vez aqui os contatos, entre em contato com a nossa equipe, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas. Fico inteiramente à disposição. Muito obrigado pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado, e, né, fiquem ligados aqui nos próximos eventos, vai ter uma entrevista bem legal na semana que vem, e queria muito agradecer, um grande abraço, uma boa noite para todos, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.